O dia 24 de fevereiro de 2022 provavelmente ficará gravado no modelo de história do mundo contemporâneo. A invasão russa sobre o leste da Ucrânia não é apenas uma manifestação de um enorme perigo de segurança que para muitos europeus destruiu a paz na Europa, mas estruturalmente quebrou toda a arquitetura de segurança construída pacientemente no continente ao longo de muitas décadas, incluindo os compromissos internacionais acordados nos últimos 30 anos. Como observou recentemente o principal general do Reino Unido, é perigoso supor que a guerra na Ucrânia seja um conflito limitado. Este poderia ser o, abre aspas, nosso momento de 1937, fecha aspas, e todo o possível deve ser feito para impedir a expansão territorial pela força, evitando assim uma guerra semelhante à que devastou a Europa há 80 anos, destacando que a mobilização dos recursos da OTAN deve começar hoje, agora. A Alemanha, que lidera um grupo de batalha da OTAN, possui cerca de 1.500 soldados na Lituânia, que possui apenas 100 quilômetros de distância da primeira fronteira mais próxima da Grande Rússia. Os 4 grupos de batalha multinacionais da OTAN foram criados na Letônia, Lituânia, Estônia, após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Eles foram aprimorados no início deste ano em resposta à invasão completa da Ucrânia pela Rússia, e 4 novos grupos de batalha estão sendo estabelecidos na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Em 5 de setembro, soldados alemães chegaram à cidade portuária lituana de Klaipėda, como parte do plano da OTAN de fortalecer seu flanco leste contra as atividades atuais da Rússia na Ucrânia, que pode repercutir futuramente por toda a Europa, assim temem os europeus. Cerca de 100 soldados de infantaria blindada e até 40 veículos militares avançarão o elemento de comando da 41ª Brigada de Blindados da 1ª Divisão de Blindados alemã. A Alemanha liderará uma brigada de combate de 3.000 a 5.000 soldados para a Lituânia. De acordo com o brigadeiro-general Christian Naurat, comandante da 41ª Brigada de Blindados da 1ª Divisão de Blindados alemã, o compromisso da OTAN foi rápido. Nós dedicamos alguns esforços à segurança no flanco leste. O grupo de combate do Batalhão de Forças Avançadas da OTAN, implantado na Lituânia, é liderado pela Alemanha, cujos esforços continuarão a aumentar as forças. Os estados bálticos anteriormente governados pelos soviéticos, como Estônia, Letônia e Lituânia, que agora são membros da União Europeia e da OTAN, estão preocupados que possam ser os próximos alvos de invasão se a Rússia derrotar a Ucrânia. Desde o início do conflito, eles pediram mais tropas da OTAN e a criação de brigadas para substituir as unidades atuais. O chanceler alemão Olaf Scholz disse em junho que seu país estava pronto para enviar mais tropas para a Lituânia, abre aspas, em direção a uma brigada de combate robusta que pode operar tanto como dissuasão quanto como defesa contra uma agressão, fecha aspas. Vale lembrar que esta atitude da OTAN se assemelha ao posicionamento das tropas russas antes do início da guerra no leste, porém diferente da OTAN, que espalha tropas por todo o continente europeu em países diversificados estrategicamente e muito do lado da Rússia, incluindo o posicionamento de bombas nucleares. A Rússia posicionou dentro de seu próprio país, mesmo que fosse ao lado da Ucrânia. Ela havia deslocado centenas de milhares de soldados dentro de seu próprio território, muito diferente da OTAN e dos Estados Unidos, que estão em guerra em diversos ambientes pelo mundo e controlando maquinarias políticas em diversos países. A OTAN fortaleceu seu flanco oriental nos últimos anos, particularmente desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Em 2017, por exemplo, 4 grupos de batalha multinacionais foram implantados nos 3 estados bálticos e na Polônia. Bem antes do conflito se iniciar no leste europeu em 24 de fevereiro, os americanos enviaram temporariamente cerca de 4.700 soldados adicionais para a Polônia, membro da União Europeia e da OTAN, em resposta ao aumento de tropas da Rússia perto da Ucrânia, que chegava a cerca de 150.000 soldados. O mais interessante disso tudo é que em 2019 e 2020,
o ex-presidente americano Donald Trump, junto com seus assessores e estrategistas, já estava manobrando possibilidades de aumentar a defesa militar da Europa por observar a dependência absurda do continente com os recursos energéticos da Rússia e possíveis problemas futuros com o leste da Ucrânia, que sofria intensos combates entre forças e as consequências da tomada da Crimeia ao sul. O presidente polonês Andrzej Duda, em 2020, visitou o presidente Trump para acertarem acordos de cooperação em defesa entre as partes. O líder nacionalista polonês emergiu como um dos parceiros estratégicos mais preferidos de Trump. O acordo de defesa enviaria mais tropas dos Estados Unidos para a Polônia, reforçando a cooperação de defesa entre os dois aliados da OTAN e agindo como um contrapeso adicional contra a agressão russa. Para Trump, seria um envio de uma mensagem forte à Rússia. O então plano de Trump era deslocar tropas americanas da Alemanha para a Polônia, e o presidente republicano, um dos motivos, além do avanço russo, seria aliviar um fardo financeiro muito pesado da base americana no país, pois durante os anos, Berlim abdicava do aumento no investimento de seu PIB em defesa e dependia diretamente dos esforços da OTAN e dos Estados Unidos, além de continuar a compra de energia russa sem observar novas alternativas. Em 5 de junho de 2020, Donald Trump ordenou a profunda retirada de milhares de tropas americanas da Alemanha, através de um memorando assinado pelo Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien. A ordem foi disparada imediatamente no Pentágono e previa a transferência abrupta até setembro daquele ano dos militares. A ordem de remoção seria de 9.500 militares dos 34.500 implantados até então no país germânico, o que limitaria em pouco mais de uma divisão de 25.000 soldados americanos. Tais manobras atingiram em cheio a alta cúpula de Berlim na época e sabiam que os militares seriam encaminhados para a Polônia e Bélgica, que já haviam ofertadas infraestruturas e condições plenas para abrigar as forças armadas americanas. Um tema muito importante que o canal analisou com exclusividade na época. Porém, a administração de Joe Biden paralisou o acordo de transferência em 2021. E as consequências disso se observa nesse exato momento, com a OTAN e nações buscando a cada dia novos acordos e instalação de tropas e equipamentos na fronteira com a Rússia. Mais informações importantes sobre o conflito nos próximos vídeos. Peço a colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram pelo @AreaMilitarOff. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.